Um novo evento da Marvel que promete trazer sangue envolvendo todos os heróis da Marvel. Os céus vão ficar mais escuros, o céu vai esconder sua face do caos que está por vir. Os Filhos da Noite, os vampiros, estão surgindo dos lugares mais escuros e também escondidos do mundo, como um só, para poder afogar o universo Marvel inteiro em sangue. Esse novo mega evento da Marvel vai trazer a última grande noite da Terra. Mas será que os heróis da Marvel vão estar condenados ou poderão conter a onda de sangue que está por vir? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar tudo o que vai acontecer e o que aconteceu com os Vingadores. Blade, Bloodline, Spider-Man, Cavaleiro da Lua, Tigra, Thor, Doutor Estranho, Cleia e muitos outros heróis. Blood Hunter promete mudar todo o universo Marvel a partir de agora. O mega evento Blood Hunter da Marvel está trazendo aí um tom muito cruel, e violento para os Vingadores sobreviverem. Blood Hunter foi considerado a próxima incursão da Marvel com um tom mais adulto e também sangrento. Enquanto o universo Marvel é atingido por uma grande praga de vampirismo, um evento de estilo Guerra Civil, basicamente, já começou a ser montado desde a HQ Web of Spider-Man antes de Blood Hunter. Agora a Marvel divulgou detalhes sobre Blood Pursuit número 5, a edição culminante do evento, que sugere que os Vingadores entrarão em batalha que não poderão vencer, o que certamente gerará meses de especulação, Essa sinopse deixa claro que os problemas do Blood Pursuit e suas ligações que levam também ao final podem afetar os heróis da Marvel, em particular os mais poderosos da Terra, diferente de tudo que a equipe já chegou a enfrentar em toda a sua história até esse ponto. Blood Pursuit será o ponto de viragem para o universo Marvel. Muitos heróis da Marvel lidaram com muitas forças sobrenaturais no passado, Mas isso agora é diferente. Seu sucesso ou então derrota final pode depender de um único só herói que já sabe o que significa enfrentar a ameaça dos vampiros. No caso então, o Blade. Doutor Estranho ele recebe uma terrível barganha para poder ter a chance de salvar o mundo. Os Vingadores entram em uma batalha que não podem vencer. Os mortos lutam contra os mortos-vivos em todo o mundo. Mas será que vai ser o suficiente? O mundo ele será salvo e como ele será mudado se isso acontecer? Acontece, galera, que atualmente o universo Marvel está num estado dramático. Provavelmente futuras mudanças do universo irão acontecer após o evento Blood Pursuit e potencialmente isso poderia marcar a morte de vários heróis, se não todos, e os próprios membros dos Vingadores, ou poderia marcar a destruição dos conceitos dos Vingadores como uma unidade em si. A gente tem que pensar que isso indica que os Vingadores estão fora da sua zona de conforto, ou de outra forma em si, oprimidos pela uma ameaça de vampirismo, ou seja, os vampiros estão no topo da cadeia alimentar e os Vingadores são um prato cheio para eles. E como equipe, os Vingadores são especializados em problemas intergalácticos, mas enfrentar coisas que acontecem durante a noite é um território relativamente novo para a maioria deles. Essa inexperiência que alguns heróis têm pode custar a vida deles. Blade ele vai desempenhar um papel muito fundamental na batalha final dos Vingadores. Por quê? Porque com os Vingadores enfrentando essa batalha mais difícil, o Blade ele pode fazer ou então destruir a sua sobrevivência. Naturalmente, o evento Blood Pursuit foi feito sob medida para poder dar ao Blade um papel mais crítico no universo Marvel. Uma oportunidade para o personagem ocupar o centro do palco em um arco de história massivo que pode mudar a tradição do próprio universo em si. Isso também já é esperado há muito tempo. E agora que chegou, Blood Pursuit poderia fazer com que Blade e o Salvador dos Vingadores possa ser ele ou então seja a queda dos Vingadores. A gente até poderia imaginar, com base nos detalhes mostrados até agora, o que poderia ou o que pode acontecer. Agora, o que é essa nova ordem mundial e como o Blade e o resto dos heróis da Marvel se encaixam nela? Bom, logicamente que isso ainda não foi revelado 100%, mas se supormos que quaisquer deficiências que os Vingadores tenham no que diz respeito ao departamento sobrenatural, que vão ser ditas pelo próprio Daywalker, no caso então o Andarilho do Dia, o Blade, Só que o Blade ele sempre relutou em batalhar com outras pessoas, até mesmo com os Vingadores. E quando se espera que ele lidere o ataque nesse evento, alienar pessoas sem coesão pode custar
tudo pra ele. E se o mundo estiver condenado durante então Blood, o sangue dos seus companheiros de equipe dos Vingadores pode estar nas mãos do Blade. A caçada de sangue da Marvel, ela lança um exército de vampiros diretamente sobre o maior simbionte do mundo. Sim, o Venom. Venom também ganhou outra preocupação ainda mais urgente, né? Já não bastava lá com a saga que ele tá tendo com Kinu, né? Que teve também as consequências com King Black, né? Agora ele virou o Rei de Preto novamente. Enfim, em Venom número 33 mostra uma equipe de pilotos vampíricos trazendo um novo horror para a cidade de Nova York, né? E que por acaso já tá de olho nos próprios simbiontes. Embora o Venom ele normalmente estivesse mais do que preparado para enfrentar esse novo vilão, isso não poderia estar mais longe do caso agora. Em vez de entrar em ação, tudo que o Venom pode fazer é então se sentar em um silêncio sombrio e que se perguntar se havia algo se ele pudesse ter feito para poder impedir que isso acontecesse. Enquanto o Doutor Estranho e Clea tentam descobrir uma maneira de parar magicamente a violência de sangue, eles também ficam chocados ao descobrir o líder dos vampiros. Sim, Blade. Blood Hunter número 1 já começa então com os Vingadores na defensiva enquanto o ataque dos vampiros começa. Usuários da Dark Force como Darkstar, Dust, Silhouette, Clark e Shroud explodiram, transformando-se em portais de energia escura que escurece os céus de todo mundo. Sem luz solar para poder detê-los, os vampiros do planeta inteiro lançam um ataque brutal à humanidade. Ao contrário de outros ataques dos vampiros que os heróis da Marvel enfrentaram, né, o do próprio Blood Hunt, ela é organizada, liderado por um culto de vampiros conhecido como Estrutura. Depois que o líder da Estrutura foi morto pelo Cavaleiro da Lua, eles agora estão seguindo um novo mestre. A edição termina com a revelação surpresa de que o Blade é o coordenador desse ataque. Sim, esteja ele de posse suas próprias faculdades mentais ou não, ele já conseguiu derrotar os heróis mais poderosos da Terra. Se há uma coisa que todo mundo sabe que o Blade ele é capaz de fazer, ele é matar vampiros, né? Mas isso mudou. Logo em sequência de King Black, os vampiros do mundo inteiro consolidaram-se sob um mundo de nação, né, vampírica, estabelecida nas ruínas de Chernobyl, e liderado por ninguém menos que Drácula. Blade mudou-se para uma nação recém-criada, não para se juntar a eles, mas sim para atuar como chefe nomeado pela ONU e manter os vampiros em linha. Ele também vem treinando uma nova geração de lutadores contra os vampiros, né, e ele se reencontra com a sua filha Briley, que também é conhecida como Bloodline, para poder transmitir seu conhecimento sobre ela. Blade também se uniu com o Homem-Aranha do Miles Morales para impedir um ataque dos vampiros, dando então um presente para ele, uma nova roupa incrível de caça-vampiros. Ironicamente, a batalha mais recente do Blade contra o mal pode ser exatamente o que colocou esse novo caminho sombrio para ele. O Blade foi quem involuntariamente libertou esse antigo mal, o que então azedou a amizade com o Doutor Estranho. A cruzada do próprio Daywalker contra a Dana, sim, levou a ele a viajar para o inferno e para os próprios arquivos do segundo mundo, irritando muitas forças do mal ao redor do mundo. Mas o mais surpreendente é que ele também foi forçado a buscar a ajuda do Drácula para poder explorar mais plenamente seu lado vampírico e também desbloquear novos poderes. 3 dos heróis mais subestimados da Marvel também estão nesse embaralho todo, né, embarcando nessa nova missão totalmente nova. Não é novidade que a única coisa que todos eles têm em comum são os vampiros, cada um envolvido no caos que se seguiu desde a revolta improvisada de vampiros que varreu todo o universo Marvel. O primeiro herói apresentado em Blood Hunter número 1 é Clint Barton, mais conhecido como Hawkeye. Embora a origem do Hawkeye não envolva o sobrenatural de forma alguma, né, seus anos de Vingador fez dele enfrentar vampiros e outras formas de criaturas também da noite em inúmeras ocasiões. Mas recentemente o arqueiro está fugindo de um matador de político que ele então confessou muito rapidamente. Mesmo depois, quando a Viúva Negra sabe que ele não está dizendo toda a verdade, John Jonathan Jameson III, também conhecido como Homem-Lobo, também tem um papel muito principal nessa história do Blood Hunters, né? Por mais que Jonathan Jameson seja um lobisomem em sua forma, a natureza de interestelar e seus poderes significa que ele não está sujeito às fraquezas usuais com os quais lobisomens terrestres precisam se preocupar, né? Como então a Bala de Prata. Outro herói também apresentado em Blood Hunters é o Ted Bowen, também conhecido como Danger. Para poder entender melhor mais sobre esse novo evento da Marvel, Blood Hunter, o vilão responsável também, né, pelo comando em si, é recomendável então ler a série do solo, né, do Blade em si, uma semana após o término da própria edição do Blade. Blood Hunter ele acabou começando, revelando então uma reviravolta absurda. O Blade foi pro próprio lado
maligno, o outro lado em si. Sim, Blade acabou de se tornando uma maior ameaça para os Vingadores atualmente. Mas isso tudo está sendo então preparado desde a HQ do Blade número 10, apresentando então uma outra personagem em si. Essa outra personagem apresentada é a Dana. Ela é um mal encarnado. Depois do mal entendido com o antigo guerreiro encarnado para poder destruir a Dana, Blade ele é levado a matar o referido guerreiro em nome de Adana, produzindo então um efeito dominó de certo caos em todo o mundo. Um grupo de apoio para poder ajudar o Blade a tentar detê-la, incluindo então o ex-traficante de armas Tulup e a filha do Blade, Rokta, que Blade praticamente adota como uma companheira e também segunda filha. A Dana não só prova ser de longe o inimigo mais mortal que Blade já encontrou, mas também uma das ameaças mais ameaçadoras apresentadas até então. A cada passo que ela parece estar um passo à frente do Blade, a tal ponto que ele não tem mais ninguém a quem recorrer, exceto então quem? Ele, o Cramulhão, o Drácula, em busca de ajuda. Sim, galera, Drácula vai participar também desse evento, e esse evento ele vai abordar muitas coisas, inclusive também a solidão e também a definição do mal. Duas coisas que se tornaram especialmente importantes para poder preparar o caminho para a virada do vilão do Blade, né, em si. A solidão tem sido um tema que segue o Blade sempre que ele está envolvido com uma equipe em si. O tema ele foi abordado de forma mais urgente, né, durante a história, começando lá na prequel da HQ do Blade, First Bait Infinity Comic, que é citada nessa história, que mostra por que o tempo do Blade com o Midnight Suns, né, foi interrompido. Apesar da grande afinidade que ele tem com a equipe, considerado então para ele uma família, né, encontrada ali, apesar disso, ele deixa os Midnight Suns por acreditar que trabalhar sozinho é muito melhor para ele, e que estar então em equipe de alguma forma o torna então mais fraco. Já foi especulado também que isso seria uma fraqueza que custaria o Blade a sua adesão aos Vingadores. Essa distância dele dos Vingadores é o que torna ele um vilão ainda mais fácil de ser aceito. Nunca há um desentendimento importante e também notável entre Blade e os Vingadores. No entanto, Blade raramente ele era um ponto focal da equipe e nem sempre fazia sua presença ser sentida durante as grandes missões, né? Optando por voltar a trabalhar sozinho todas as vezes em missões como aquelas no Brian Hill, porque ele nunca valorizou os Vingadores em si, como amigos, uma família encontrada ou algo do tipo, né, no mínimo, companheiro de equipe, o que tornou então a traição ainda mais fácil de ele poder fazer. É difícil então chamar isso de traição quando ele está traindo pessoas que quem nunca foi tão próximo assim, né? Conforme isso então fica mais evidente em Blood Hunt, isso leva a Adana existindo então como uma personificação do mal que o Blade não pode combater. É então constantemente reverberado que o verdadeiro mal só pode ser combatido pelo verdadeiro mal em si. Isso é algo que o Blade evitou no passado inteiro dele, na tentativa de abraçar o seu lado mais humano do que o seu lado mais vampiro. E Drácula é quem finalmente faz com que ele abrace totalmente o lado mal do Blade, que abriga dentro dele. Blade ele é primeiro tentado pelo mal quando então empunha a Lightbringer, a espada de Lúcifer. Quando ele então rouba ela pela primeira vez do monólogo sombrio do Homem de Ferro, Blade é então informado que empunhar a Lightbringer irá então mudar ele. Então o Doutor Estranho reitera que o orgulho do Blade está alimentando a espada de Lúcifer, e depois que a Dana rouba a espada do Blade na outra edição, ele então forma uma aliança com Drácula, que orienta para poder compreender o mal. Isso então leva o Drácula a presentear o Blade com seu sangue para poder beber em seu maior e mais poderoso sombrio de poder. Blade agora não apenas tem um acesso total nas suas habilidades em si, né, outras habilidades também, novas habilidades também de vampiro, mas como também uma mudança de forma também. Isso também abraça ele a totalmente o mal em si, e é aí onde tudo dá errado para ele. A obsessão do Blade em derrotar a Dana coloca ele em um caminho pro mal do qual ele não pode voltar. E mesmo na edição final do Blade é deixado claro que Blade nem fosse mais humano em si, né, apenas um monstro enfurecido dos olhos vermelhos, uma sombra do seu antigo eu, enquanto ruge, abre aspas, não tenho medo do que eu preciso me tornar para destruir você. A reviravolta final do Blood Hunt número 1 também consegue colocar um novo final, com um novo contexto. No final do Blade número 10, parece terminar com um novo tom curto. Enquanto a Dana ela é derrotada, ela reitera que nunca poderá ser verdadeiramente derrotada permanentemente, especialmente quando causou tantos danos irreversíveis no mundo. E as consequências dessas palavras da Dana têm um peso depois de ler Blood Hunt número 1, que é esse evento todo, né? A Dana diz repentinamente a Blade que ela então já o destruiu. Ela destruiu quem Blade costumava ser. Ela sacrifica sua
moral e a si mesmo para obter apenas uma ligeira vitória contra ela. Ela deixa este reino temporariamente, com um sorriso no rosto, sabendo que venceu essa batalha. Ela criou um monstro e esse mesmo monstro agora está destruindo o mundo por conta própria, algo que o antigo Blade nunca teria feito. Blade não apenas elevava o Blood Hunter, mas também o Blood Hunter está elevando o Blade nesse patamar gigantesco. Instantaneamente, uma das melhores histórias do Blade até então. O mais incrível de tudo é que o Blade orquestrou tudo, um ataque mundial de vampiros e eliminação dos Vingadores de uma vez só. Ele diz ao Strange que usou a magia Atlante para poder detonar o usuário da Dark Force e apagar o Sol. O próximo passo era criar uma série de revoltas globais, mobilizando então legiões de maníacos transformados então em massa por todo o mundo, atacar os centros populacionais e infraestruturas críticas, e assim vai. A etapa final era então eliminar os Vingadores, sabendo então que os ex-companheiros dele iriam querer seu próprio conhecimento e visão durante então um ataque em si. Blade diz a eles para poder encontrá-los em uma base orbital, a cidade impossível, mas em vez do Blade, eles são recebidos pelo próprio Blood Covenant. Esse esquadrão da morte dos vampiros, movido então pelo sangue do sobre-humano em si, prova ser mais do que páreo para os Vingadores. Cada membro do Blood Covenant é alimentado e também fortalecido por uma fonte de alimento diferente, seja então agonia, magia, espírito ou pensamentos. Um membro, o Damasceno, é capaz de cortar qualquer coisa, incluindo então a pele asgardiana de um Thor, por exemplo, e os músculos sintozoides intangíveis do Visão. Juntos, ele acaba rapidamente com os heróis, e apenas o Capitão América do Sam Wilson escapa da derrota em si, né? O Pantera Negra, ele garante que o Sam possa conseguir escapar ali naquela situação, sabendo então que o mundo ele vai precisar de um símbolo para poder uni-los na luta contra as trevas. À medida então que os Vingadores continuam a combater o Blood Covenant, Drácula tentará afirmar o seu próprio lugar nessa nova ordem mundial. Para conseguir isso, ele recorrerá à filha do próprio Blade, a Bloodline. Enquanto isso, o antigo time do Blade, os Midnight Suns, vai se reunir para poder enfrentar o Blade. Os Vingadores enfrentarão muitos vilões difíceis ao longo dos anos, enquanto lutavam com vários seres do universo para poder salvar ele constantemente. Agora as coisas estão começando a ficar mais difíceis, literalmente. Smoke Eater, que consome fantasmas para poder completar o seu próprio poder, já derrotou a Capitã Marvel, e a caçada está apenas começando. O poder do próprio Smoke Eater, por exemplo, pode ser ilimitado. Todos os membros da própria Blood Covenant têm habilidades únicas, mas o Smoke Eater parece ser um cara diferenciado, né? Ele rouba poder, em vez de drenar a vida das pessoas para poder obtê-lo, porém, ele pode tirar após a morte, inalando fantasmas. Quando então necessário, ele convoca os mortos para poder ajudá-lo na batalha, e eles se manifestam fisicamente através então de mudanças em seu corpo. Quanto mais membro e olhos que ele brota, mais fantasmas ele então atrai. Essa saga está acontecendo também em paralelo com outras histórias da Marvel, como Homem-Aranha, Demolidor e outros. E para você ficar ligado de tudo e a continuação dessa história, se inscreve no canal, não deixe de acompanhar também a gente no nosso segundo canal, vou deixar no link na descrição do vídeo e também aparecendo aqui na tela no final para vocês. Lá eu posto notícias de HQs da Marvel DC de forma então resumida, além de também shorts exclusivos. Quero contar com vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.